Abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Palavra de Deus. Amém? Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra que está aqui aberta, essa palavra que é viva e eficaz, essa palavra que é fiel, essa palavra que nos limpa, nos cura, nos transforma. Obrigado, porque nós temos o privilégio de nos reunir ao redor dela e meditar e aprender do Senhor. Por isso nós pedimos agora, Pai, que pelo Teu Santo Espírito, o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, para que nós venhamos a compreender a Tua Palavra e que o Senhor fale aos nossos corações e ela caia nesses corações e prospere para a Tua glória. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, Deus nos criou de uma forma extraordinária. Deus nos criou de uma forma que, quando nós olhamos a complexidade do nosso ser, quando nós olhamos, e cada vez que o homem ele começa a crescer no entendimento, no conhecimento do corpo, a complexidade do ser vivo, nós vamos vendo vamos descobrindo aquilo que é óbvio, que quão sábio e perfeito é o nosso Criador. Deus nos fez de uma forma extraordinária. O salmista ali no Salmo 139, no versículo 13, ele vai dizer exatamente isso, Ele vai dizer: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Algumas versões vai dizer assombrosamente maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Você é uma obra de Deus, sabia disso? Então você é maravilhoso. Sai daqui com esse elogio hoje, porque está aqui. Tuas obras são maravilhosas. Deus nos fez de forma extraordinária. Quando nós vamos ali no relato de Gênesis, da criação do homem, ali é revelado para nós essa constituição do homem, do ser humano. Ali em Gênesis 2:7, vai dizer assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Deus deu uma forma para nós, um molde, formou o nosso corpo e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Ele nos deu vida, Ele deu esse Espírito que gera vida em nós. E o homem se tornou um ser vivente. Em algumas versões, uma alma vivente. Deus nos deu uma alma. Nós somos, essa constituição de corpo, alma e espírito. O nosso corpo, o corpo é isso físico, é isso palpável, aí toca aí no seu corpo aí, ó. Esse é o corpo que Deus te deu. É onde nós nos movemos, é onde nós nos relacionamos com esse mundo físico. É essa constituição aqui, é essa máquina que nos move, tão complexa,
é esse recipiente que comporta uma vida. É o teu corpo. A alma, né, que fala aí que nós passamos a ser uma alma vivente, né? É a fonte das nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas vontades. É esse filtro onde nós percebemos o mundo, né? Onde nós também nos expressamos para o mundo. Isso é a alma. E o espírito é a fonte de vida. É o sopro de Deus em nós, é o que nos mantém vivo. O Espírito é o princípio vital que concede vida ao corpo. O Espírito também é o lugar onde nós nos relacionamos com Deus. É onde Deus vem, é onde Deus comunica, é onde Deus testifica a sua vontade, os seus pensamentos. Essa relação com Deus acontece no Espírito. Então nós somos feitos por Deus de forma extraordinária nesse conjunto de corpo, alma e espírito. Mas quando nós começamos a ter a afirmação da cultura atual, ela foi muito influenciada pela cultura grega. E um pensamento da cultura grega era o seguinte: tudo aquilo que não é transcendente, tudo aquilo que não é espiritual, é mal. E aí eles começam então a condenar a carne, condenar o palpável, o físico. E muitas vezes isso entra, né, na mentalidade da igreja e começa a condenar tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que é físico. E a única coisa que é boa é o que é espiritual. Mas quando a gente fala isso, pode falar assim, mas Miguel, o que mais tem na Bíblia é condenando a carnalidade. Por exemplo, Paulo vai falar, né? Olha, não dê ocasião à carne. Quem semeia na carne colherá destruição. Mas aqui é um pensamento que nós trazemos dessa influência, né, que eu falei que essa influência grega, porque na verdade se nós formos meditar atentamente na palavra de Deus, a palavra não está condenando o corpo, não está condenando o físico. O que a palavra de Deus condena é essa inversão de valores, essa inversão de equilíbrio. Porque quando Deus nos criou, quando Deus nos formou, esse conjunto de corpo, alma e espírito, eles tinham um equilíbrio perfeito. O corpo e a alma estavam sendo governados pelo espírito. Mas aqui o que a Bíblia está condenando é o governo da carnalidade. Quando a tua carne começa a governar a tua vida. Por isso que ele diz, não dê lugar à carne. Não semeia na tua carne, não investe nela, porque precisa ter outro no governo. Como eu disse, quando Deus nos criou, esse conjunto era governado pelo Espírito. Mas na queda do homem, quando o pecado entra na humanidade, nesse mundo, há uma inversão de governo. O corpo e a alma começam a governar o nosso ser. A essa inversão de valores. E hoje nós temos que entender que por mais que nós separamos, né, essa corpo, alma e espírito, não é que tem 3 partinhas de você aí, você é essa constituição, você é isso que forma o teu ser, não tem como separar. O que precisa acontecer aqui é nós restabelecermos o equilíbrio original da criação, que é trazer o Espírito para o governo. Trazer e sentar o Espírito na cadeira de governo do nosso ser. Por isso que Deus, Ele quer nos santificar por inteiro. Deus não quer pegar um pedacinho teu chamado Espírito e falar, isso eu santifico, o resto nós joga fora. Deus nos criou por completos.
Deus te formou de forma extraordinária nessa constituição, corpo, alma e espírito. E ele está falando, se santifiquem inteiramente. É o que Paulo diz aí no versículo 23, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, por completo, todo o seu ser, toda a sua constituição esteja santificada por Deus. Deus se preocupa com todo o nosso ser, queridos. Todo. Na segunda mensagem, dessa série, semana passada, a gente falou sobre a consagração. Nós nos dedicarmos inteiramente a Deus. Nós termos uma vida de oração, de jejum, uma vida de leitura da palavra, uma vida das disciplinas espirituais. E aí muitas vezes nós chamamos isso de a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual é eu ler, é eu orar, é eu adorar a Deus. Só que Deus está tão preocupado com essa vida espiritual quanto Ele está com todas as demais áreas da tua vida. Deus quer que nós santifiquemos o nosso ser por completo. Por completo. Nós zelamos, ou deveríamos zelar, muito pela nossa vida espiritual. Mas nós não entendemos, muitas vezes, que todas as demais partes do nosso ser influenciam diretamente no nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes nós não nos damos conta que o nosso corpo e a nossa alma reflete nesse relacionamento. Tem participação no relacionamento com Deus, na nossa vida com Deus. Sabe, se a fonte das nossas emoções, que é a nossa alma, ela estiver ferida, se a fonte das emoções, que é a nossa alma, estiver abalada, estiver desequilibrada, vai afetar no nosso relacionamento com Deus, vai influenciar o nosso relacionamento com Deus. Se o nosso corpo físico ele não estiver bem, isso vai refletir na minha entrega, na minha dedicação, na minha vida com Deus. Porque nós não somos um ser repartido, nós somos esse ser integral, constituído dessas três fontes aí. E nós devemos nos dedicar inteiramente. Então, se nós estamos aí nessa série preparados, nos preparando para um novo ano com Deus, um ano glorioso, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus, nós temos que nos preparar inteiramente. E é isso que eu queria meditar com vocês nessa noite, para que nós entremos nesse novo ano, ou resolutos de nos preparar inteiramente, conforme a vinda do nosso Senhor se aproxima, porque um ano virado no calendário é um ano mais perto daquele glorioso dia. E o texto está nos dizendo que o Deus, próprio Deus da paz, o santifique inteiramente. Se prepare inteiramente. Paulo está escrevendo essa carta aqui aos Tessalonicenses, e o cerne, a mensagem dessa carta é Paulo esclarecendo algumas dúvidas que aquela igreja tinha a respeito da vinda do Senhor Jesus. Então Paulo explica ali um pouco sobre a volta de Cristo a eles e como eles deviam se comportar até que o Senhor venha. E ele fala então sobre uma vida de santidade, quando eles deviam se relacionar uns com os outros. E até que ele chega nesse ponto aqui, olha, e até naquele dia, que Deus os santifique inteiramente, que o corpo, a alma e o espírito de vocês sejam encontrados irrepreensíveis diante da vinda de Cristo. O que Paulo estava dizendo aqui, olha, haverá um dia que o Senhor virá, e naquele dia todo o nosso ser, inteiramente, completamente, deverá ser encontrado, aprovado diante do Senhor. É como se naquele dia
o Senhor chegasse para nós e perguntasse: o que você fez com o ser que eu te dei? Não só no espírito, mas na alma e no corpo. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados, irrepreensível na vinda do Senhor. Que seja encontrado aprovado. Quem quer ser encontrado aprovado naquele dia? Ouvir do Senhor: ó, vinde bendito de meu Pai. Ai, eu quero ouvir essa voz, poderosa e doce ao mesmo tempo. Mas aí nós precisamos nos preparar inteiramente. Mas como que nós podemos nos apresentar irrepreensíveis perante Cristo? Como que nós podemos estarmos inteiramente preparados? A primeira coisa que nós devemos aprender para nós nos apresentarmos irrepreensíveis diante de Cristo naquele dia é nós trazermos o governo do Espírito para a nossa vida. Não sei se você percebeu, mas Paulo, quando ele vai dizer aí a lista aí, né, do que é a nossa Constituição, ele começa pelo Espírito. Ele não fala igual a gente, corpo, alma e espírito. Ele fala espírito, alma e corpo. Qual que é a diferença disso? Na palavra de Deus, sempre a ordem do primeiro nome, o nome que aparece numa lista, o primeiro nome é o nome de maior autoridade. Quando você estiver lendo Atos, até certo ponto de Atos aparecia Barnabé e Paulo. Mas vai chegar um ponto que vai ser Paulo na frente. Sempre o primeiro nome que aparece na Bíblia é o nome de maior autoridade. Paulo está dizendo aqui que o espírito, a alma e o corpo sejam encontrados irrepreensíveis. Nós temos que trazer o governo do Espírito para a nossa vida. Estabelecer o Espírito sentar na cadeira de governo, de comando. Não sei se você assistiu aquele desenho lá, Divinamente, lá, né? Cada hora vai uma emoção lá controlar, né? O painel de... que eu estou pensando no outro quadro. Divertidamente. Divinamente é um quadro no YouTube que todo mundo devia assistir. Como que chama? Divertidamente, isso. Cada hora uma emoção senta na cadeirinha de controle, né, do ser lá da menininha. Quem tinha que estar lá dizendo, ó, quem vai agora, quem não vai, é o Espírito de Deus. Tem que sentar na cadeira de comando do nosso ser e dizer, eu vou pôr ordem nesse lugar. A primeira coisa que nós temos que fazer, se nós queremos estar preparados inteiramente, é colocar o Espírito no governo do nosso ser. Pois é no Espírito que nós temos comunhão com Deus. É o Espírito que testifica a vontade de Deus. Em Romanos 8,5 vai dizer assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o Espírito, para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Está vendo a palavra? Domínio. Nós não estamos mais no domínio da carne. Não é a carne que está sentada na cadeira de controle. Vocês não estão mais sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça.
E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aqui eu só quero fazer uma pausa aqui, para lembrar vocês do seguinte: Deus não condena o corpo. Porque aqui nós estamos ouvindo Deus, a palavra de Deus dizendo que naquele dia Ele ressuscitará, dará vida aos nossos corpos novamente. Você não vai ser uma nuvinha, você vai ter um corpo glorioso, glorioso, ressuscitado pelo mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos. Amém? Vamos continuar. Versículo 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, porque não vivemos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito, Espírito com letra maiúscula, Espírito de Deus, testemunha ao nosso Espírito, Espírito letra minúscula, o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Por que eu estou lendo esse texto? Porque quando você deixa ser governado pelo Espírito, ter uma natureza espiritual, o Espírito de Deus passa a habitar em você, e Ele vai testificar no seu espírito, comunica no seu ser, que você é um filho de Deus, que agora você já não é mais um órfão, você não é mais um escravo, alguém que vive atemorizado, mas Deus testifica no seu interior que você é filho e filha de Deus. Por isso nós temos que falar: Deus, eu quero ser alguém espiritual. Eu quero ser guiado pelo Espírito, ter a natureza espiritual. Mas como que eu me torno um ser espiritual? Como que eu faço esse equilíbrio que Deus criou lá no Éden, que nós perdemos? Como que eu volto a pôr o Espírito na cadeira de governo da minha vida? E aí Jesus vai dizer lá em João 3, olha, quem não nascer de novo, não pode ver o meu reino. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Quando que eu volto a ter a constituição original, o Espírito governando minha vida? Nascendo de novo. Mas como que eu nasço de novo? Crendo em Cristo Jesus, entregando a tua vida a Ele. Então o primeiro passo, querido, para nós estarmos preparados, apresentarmos inteiramente a Deus naquele dia, nós precisamos consertar a nossa vida com Deus, entregar a nossa vida a Cristo Jesus, crer que Ele morreu no seu lugar, que Ele entregou naquela cruz, Ele pagou o preço dos teus pecados, e dizer: eu creio em Cristo Jesus e vou viver para Ele, Ele vai ser o Senhor da minha vida. É nisso que começa o novo nascimento, é nesse dia que as velhas coisas ficam para trás e tudo se faz novo, e você se torna uma nova criatura. Sem essa decisão, você nunca vai se apresentar inteiramente aprovado a Deus, porque não há um justo sequer nessa terra. Você pode cuidar perfeitamente do teu corpo, você pode zelar pelas suas emoções, pela sua alma, mas se o teu espírito não estiver aliançado com o Espírito de Deus, não tem começo de conversa com Deus, porque nós precisamos entregar a nossa vida a Cristo. Cristo é o único que abre um caminho até a Deus. Cristo é aquele que coloca as coisas no devido lugar. Cristo é aquele que traz equilíbrio para a nossa história. Por isso dê o primeiro passo.
Se torne uma pessoa espiritual, entregando a tua vida a Cristo Jesus, nascendo de novo. Como que eu sei que eu nasci de novo? O próprio Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu sei porque sei. Deus me marcou e eu sei que eu nasci de novo. Aquelas velhas coisas ficou para trás. Eu mudei de vida. É como aquele cego, eu só sei de uma coisa. Antes eu era cego, agora eu vejo. Eu era de uma forma, agora eu sou de outra. Se não tiver isso, querido, não tem mudança. Coloque o Espírito na cadeirinha de governo da tua vida. Mas não é só pôr ele na cadeira de governo, nós temos também que fortalecer esse governo. Nós temos que todo dia reforçar, Ele é quem governa a minha vida. Sabe como que eu faço isso? Me submetendo à sua vontade, sendo guiado pelo seu querer. É eu ter as minhas vontades, a alma e o meu corpo quer ir lá para sentar lá naquela cadeira e falar, opa, esse lugar tem dono. Esse assento pertence ao Espírito de Deus. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5,16. Nós precisamos manter também, queridos, a chama espiritual acesa. Não é só trocar o governo, é fortalecer o governo, é manter a chama acesa. Um pouquinho antes do versículo que nós lemos aí em Tessalonicenses, Paulo vai dizer, não apaguem o Espírito. Nós precisamos manter a chama acesa, jogar lenha nessa fogueirinha espiritual. Buscar a Deus. Aí volta lá na mensagem da semana passada, consagra o teu ser ao Senhor. Vai, tenha uma vida de oração, de jejum, de adoração, de comunhão com a igreja. E aí a chama vai manter acesa. Romanos 12:11 diz, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Se quer manter essa chama acesa, ser fervoroso no Espírito, não abandone o serviço a Deus, serve ao Senhor. Há um tempo atrás, a gente conversando aqui com os ministros de louvor, eu falei isso, o ministério é uma segurança para a nossa vida com Deus. É o ministério que te faz manter uma disciplina diante de Deus, um zelo. Sabe, se você só vem aqui e assiste um culto, você está a um passo de esfriar na fé. Está a um passo. O primeiro foi o que eu falei semana passada, é abandonar a palavra. O outro é só vir e assistir. Porque quando você se dedica a servir ao Senhor, você tem que se consagrar a Ele, você tem que buscar, você tem que receber dEle para ter o que dar. Sejam fervorosos de espírito, sirvam ao Senhor. Nós devemos manter uma vida atuante, rendida a Deus, colocar Ele no governo da nossa vida. Que o espírito de vocês seja encontrado irrepreensível naquele dia. Zelo, santidade, consagração ao Senhor, vida fervorosa, envolvendo com o que Deus está fazendo na terra. Volta lá e ouve a segunda mensagem, para não ganhar tempo. Mas aí também fala que nós temos uma segunda parte da nossa constituição, que é a alma. E se nós queremos nos apresentar irrepreensíveis, aprovados diante de Deus naquele dia, nós temos que vigiar a nossa alma. Então, o primeiro é colocar o Espírito no governo do teu ser. O segundo é vigiar a alma, que ela quer sentar nessa cadeirinha também. A alma é igual uma criança, que corre para o lado que está ganhando. A alma é a parte mais volátil da nossa vida. É a parte que mais oscila com as circunstâncias. Na verdade, ela foi feita para se
expressar conforme as circunstâncias acontecem conosco. Porque ela é as nossas emoções, os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos pensamentos. Então nós temos que vigiar a nossa alma, porque ela se oscila muito. Nós chegamos às vezes bem aqui no culto, quando vê, acontece um piso no nosso pé, pronto. O irmão passou meio despercebido, não falou oi para mim. O pastor não me saudou com a graça e a paz. A alminha já vai falar assim, vou ficar triste, magoado. É assim. É assim. Porque a alma, ela quer se expressar, ela quer mostrar, ela quer atuar. Nós temos que vigiá-la. Nós temos que levá-la a não a ser anulada, porque ela não é má e precisa ser anulada. A alma é um presente de Deus, mas ela precisa estar sobre o governo correto. Ela precisa ser governada pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, pela verdade contida em Deus. As nossas emoções precisam ser levadas ao senhorio de Cristo Jesus. Nós vamos ver isso nos Salmos. Salmista, né? Músico, adorador, todo é mais sensível, mais sentimental. Tem que ser mais expressivo, é ou não é? Artista. E nós vamos ver eles praticando isso, levando a sua alma ao senhorio da verdade que Deus revelou a eles. Por exemplo, ali no Salmo 42:2 vai dizer assim: a minha alma, ó, já começa, a minha alma tem sede de Deus. Né? As minhas emoções, as minhas vontades, os meus desejos têm sede da glória de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar e me apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Olha o quadro desse salmista. Aqui, se eu não me engano, eu não abri aqui, mas se eu não me engano é os filhos de... Vamos abrir aqui para não falar bobagem. Salmo 42. Vocês estão bem? Os coraitas, isso mesmo. Muito provavelmente eles estavam aqui no exílio da Babilônia. Os coraitas eram aqueles que estavam dia e noite diante da arca de Deus, adorando a Deus, meu amigo. Na glória de Deus. E chega o juízo de Deus sobre Israel, eles viram muitos mortos. Aqueles que sobreviveram foram levados cativos, viram o templo de Deus ser destruído. Então o que ele está dizendo aqui, olha, minha alma tem sede de Deus, eu queria estar lá naquele lugar, eu queria estar na glória de... Quando que eu vou me apresentar diante daquela glória novamente? E aí ele diz, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o teu Deus? Aquele Deus que você adorava, aquele Deus que você estava lá cantando todo o tempo, onde que está Ele? Olha o que aconteceu na tua vida. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Olha como que estava a alma desse salmista. Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Eu só choro, não consigo comer. Ela está profundamente angustiada, tem uma angústia dentro de mim. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Olha o coração dele, lembrando daquela festa, daquela glória, aqueles cultos cheios da presença de Deus, avivamento puro. Quando eu estou lá, cativo, separado de tudo isso. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Aqui começa a virar uma chavinha. Eu estou triste, angustiado. As lágrimas estão vindo aos meus olhos. Quando vê, ele para e pergunta: por que está assim tão triste, ó minha alma?
Ele começa a pegar na mãozinha da sua alma e fala: vem cá, vem aqui do ladinho aqui. Por que você está tão triste? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Sabe com quem que ele está falando isso aqui, gente? É com a própria, com ele mesmo. Com a sua própria alma. Ele está conduzindo as suas emoções, as suas tristezas, as suas angústias para o lugar de senhorio de Deus, de esperança em Deus. Por que você está assim tão perturbado? Por que você está tão triste? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Queridos, nós precisamos pegar as nossas emoções. Não é pecado se sentir triste, abatido, angustiado. Não há erro nisso. Você é um ser humano como eu. Mas precisa chegar uma hora e dizer: olha, essas emoções têm que ir para o lugar certo delas. Vem, ó minha alma, porque você está batido e triste. Espera em Deus, confia nele, Ele é o meu Senhor, Ele não me abandona, Ele se importa comigo, Ele é o meu Salvador. Eu ainda vou louvar, porque esse não é o meu fim. O nosso pastor, o pastor Sérgio, ele falava isso, né? Querido, se o final não é feliz, porque ainda não chegou o final. Porque para os filhos de Deus, para as filhas de Deus, sempre há um dia de esperança, há um dia de vitória, porque em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores. Por que está abatido a minha alma? Por que está tão triste, perturbada dentro de mim? Como diz a missionária Dione, a missionária que veio aqui, fique na sua. Tem hora que a gente tem que vir para nossa alma e falar: ô, baixa a bolinha um pouco. Fique na sua. Porque quem governa o meu ser é outro. Você é bem-vindo aqui, mas você tem um lugar nessa história. E não é aí querendo perturbar o meu ser, não. Salmo 73, versículo 1. Aqui é outro salmista que estava lá no exílio. Como que esse salmo tem falado comigo nesses dias? Precisa meditar mais nele. Salmo 73 é Asaf, da família de Asaf. Também estava lá no exílio. E aí ele já começa dizendo uma coisa: certamente, Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Então ele já começa dizendo: ó, Deus é bom. E a gente precisa dizer isso para a gente às vezes. Deus é bom. Ah, mas nossa, olha o caos que está aqui em volta de mim. Deus é bom. Deus é bom, Alex. Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. Então o que ele está falando? Deus é bom. Mas olha, eu quase caí numa cilada. Eu quase tropecei porque eu tive inveja dos arrogantes. Olha, um pouquinho aqui surgiu um sentimento dentro de mim. A minha alma quase entrou no governo da minha vida. Porque eu senti inveja dos arrogantes, dos ímpios. Eu senti inveja daqueles que não temem a Deus. Esse salmo aqui vai descrever que ele olhava para os ímpios, para aqueles que não temiam a Deus, e parece que nada de ruim acontecia com eles, ele estava bem. E eu aqui, que sou servo de Deus, que adoro a Ele, estou aqui preso, exilado. Eu quase escorreguei e caí porque eu tive inveja dos arrogantes. Lá no versículo 13 vai dizer, certamente, ó a alma falando, ó,
Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Olha como que a alma dele estava ali, fervorosa ali dentro dele, murmurando, dizendo, é inútil servir a Deus, olha, eu quis caminhar em santidade. Eu tentei entender isso, é tão difícil, por que isso está acontecendo comigo? Mas aí vem, aí no versículo 17. Tentei entender tudo isso até que eu entrei no santuário de Deus. Até que eu entrei no santuário de Deus. A alma está lá, bombardeando aqueles pensamentos, aquelas emoções. Injustiça, inveja, angústia. Até que eu entrei no santuário de Deus. Quando eu contemplei quem Deus é, as coisas começaram a mudar. Versículo 21. Quando o meu coração estava amargurado. Quem está calminho amargurado? E no meu íntimo eu sentia inveja. Eu agi como insensato e ignorante. Mas o que mudou? Ele entrou no santuário de Deus. Ele viu quem era Deus. Ele viu o destino dos ímpios e os destinos daqueles que permanecem fiel a Deus. E ele falou, olha, eu estava sentindo inveja, eu estava amargurado, mas eu estava agindo como insensato. Eu deixei que a minha alma se colocasse no governo do meu ser, mas quando eu fui diante de Deus, o Espírito dele me revela quem eu sou diante dele, quem Deus é. E isso mudou a minha atitude. Eu agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Porque é animal que é guiado pelo seu instinto, sua vontade. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustenta. Tu me diriges com teu conselho, depois me receberás com honra. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto de ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Olha, ele está dizendo isso para a alma dele, queridos. Deus é a minha força, é Deus que me sustenta, Ele é a minha herança. É isso que pacifica as coisas aqui dentro. É isso que nós temos que trazer para a nossa alma e dizer, olha, para a tua esperança que está reservada em Cristo Jesus. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. O próprio Senhor Jesus estava angustiado. Mateus 26:36. Então o Senhor Jesus foi para um lugar chamado Getsêmani e disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando-se consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. A alma do Senhor Jesus também quis sentar na cadeirinha de comando. Ele estava triste e angustiado. Sabe o que ele foi fazer? Levar ela para o lugar de senhorio de Deus Pai. Foi orar. E ele ora dizendo, Pai, estou aqui triste, angustiado. Se for possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia,
seja feita a tua vontade, porque é o Senhor que está no governo da minha vida. Querido, leva a tua alma ao senhorio de Cristo Jesus. Vigia ela. Vigia, não deixa ela crescer. Não deixa ela se assentar na cadeira de governo. Mas lembre-se das promessas de Deus, das verdades e esperanças contidas em Deus. E dê ordem a ela. Aquieta. Fique na sua. Amém? Que você possa dizer, como o salmista ali no Salmo 103, versículo 2: bendiga ao Senhor, ó minha alma. Fala com a tua alma mais. Você não vai parecer doidinho, não. Pode ficar tranquilo. Tem dia que eu tenho que falar para mim. Ô Miguel, fica na sua. Calma. E aí a gente tem que recitar umas verdades de Deus. Pregue o evangelho para si mesmo. Respire. Cuide das suas emoções. Procure ajuda. Compartilhe. E o mais o Senhor vai fazer. Amém? Mas tem mais um aí, não tem? Eita! Tem o corpo. O corpo é tão cuidado por muitos e tão desprezado por muitos. A gente tem que levar o Espírito ao governo do nosso ser, vigiar a nossa alma e cuidar do templo de Deus. 1 Coríntios 6,19 diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Toca aí assim, aqui assim agora. Propriedade de Deus. Não é teu não. Tem que zelar, cuidar. Hoje existe uma cultura de culto ao corpo. Você vai nas academias, você vai aí, tudo está falando sobre o corpo. A academia, se for ver, é um culto. Tem horário, tem ritual, tem disciplina e tem até música. É ou não é? Eu estava comentando com o Samuel e com a Solange, nós fazendo um serviço na Avenida João Pinheiro, de madrugada. A gente começou um serviço, era 3 horas da manhã. Foi dando 4h30, começou um movimento na rua assim, eu falei assim, ixi, deve ser alguém para implicar com o nosso serviço. Quando eu comecei a reparar, estava uma fila, era uma academia. O pessoal estava chegando primeiro que o cara que abria a academia. Tem crente que não levanta essa hora para orar. Tinha gente lá na porta da academia para fazer exercício físico, gente. Tem cidade, eu não sei se aqui em Poços já tem, que a academia é 24 horas. É um culto ao corpo, porque o foco deles é só a aparência. É um culto a si mesmo. Mas não é porque existe essa cultura, esse tipo de pensamento, que nós, filhos de Deus, temos que desprezar esse cuidado. Porque aqui está dizendo que esse corpo é o templo do Espírito Santo. Esse corpo é onde nós vamos conduzir a nossa vida, é o recipiente de vida que Deus nos deu. O corpo é a perpetuação da nossa vida. A palavra de Deus vai dizer que ninguém pode acrescentar um dia sequer à sua vida, um passo à sua vida, porque todos os nossos dias já estão escritos e contidos no livro que Deus escreveu. Amém? Só que você tem um poder, através das tuas escolhas, de diminuir esses dias. Sabia disso? As tuas escolhas podem diminuir os dias que Deus te deu. As tuas escolhas podem determinar o fim que você vai ter.
nós não podemos desprezar o cuidado com o corpo que Deus nos deu. Robert Murray foi um jovem pastor. E ele, no leito de morte, aos 29 anos de idade, ele disse a seguinte frase: Deus me deu uma mensagem para entregar e um cavalo para cavalgar. Infelizmente, matei o cavalo e agora não tenho como entregar a mensagem. Porque ele morreu aos 29 anos de idade. Quando ele começa o seu ministério, o ministério dele durou apenas 6 anos. Porque o seu corpo pereceu antes. E ele está falando aqui, Deus me deu uma mensagem, um cavalo, o seu corpo. E eu matei o cavalo e agora não tem como entregar essa mensagem. Nós não podemos desprezar, gente, o cuidado com o nosso corpo. Não mais como um culto a esse corpo, não mais para ter aí um shape aí, ó, saradão. Mas é para a glória de Deus. É com a preocupação de cumprir a carreira que Deus está nos dando. É falar, Deus, eu quero chegar ao final dessa carreira bem, glorificando o teu nome, cumprindo todos os dias que o Senhor me deu com excelência, com vigor, com força. O cuidado com o nosso corpo deve estar ligado ao zelo de garantir o cumprimento da nossa carreira. A condição do nosso corpo refletirá na qualidade da nossa dedicação ao relacionamento com Deus. Não sou de ficar cogitando as coisas não, mas quantos que talvez não estejam aqui hoje, porque o seu corpo físico está cansado, está com dor, não que a gente não vai sentir isso aqui, né? Porque tem como escapar. Mas talvez porque não cuidou, não zelou, não dormiu o que tinha que dormir, comeu o que não devia comer, ou comeu até o que não precisava comer. Tem que zelar, gente. Sabe, hoje, vocês estão entendendo que essas mensagens que a gente tem tido são coisas tão simples, básicas. Mas a gente precisa tomar uma decisão, começar um ano diferente, falar, Deus, eu vou cuidar da minha saúde no próximo ano. Homens, vamos lá confessar o pecado. A gente precisa ir no médico, fazer exames de rotina. Minha esposa tem que pegar no meu pé. Vamos confessar. Falei, Miguel, faz 8 anos que nós casamos e você nunca foi no médico fazer um exame de rotina. Tô bem, vocês viram. Mas eu decidi, esse próximo ano, eu vou cuidar da minha saúde. Vou cuidar. Vou zelar. Eu quero chegar bem. Eu tenho uma meta para não vou falar, um certo número que eu vou alcançar daqui 2 anos, e eu tracei um objetivo. Eu vou chegar bem nesse número. Tem que chegar a fazer o quê? Ou Jesus volta logo. Mas nós temos que entender que esse cuidado é porque a gente quer glorificar o nome de Deus. A gente quer se apresentar irrepreensível diante do Senhor. Ele vai perguntar, o que você fez com o cavalo que eu te dei? Você cuidou do templo que eu escolhi se tornar a minha habitação? Paulo em 1 Coríntios 6,12 vai dizer assim, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, ó, gente, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada domine. Os alimentos foram feitos para o estômago,
e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, olha aqui, gente. Não tem como desprezar o cuidado com o corpo. Está dizendo aqui, o corpo é para o Senhor. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Glória a Deus por isso. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus não é com louvor? Não é com leitura bíblica? Não é vindo na igreja? Glorifiquem com o quê? Com o seu corpo. Então, com quem você tem se relacionado? O que tem entrado para dentro do seu corpo? Como você tem cuidado do seu corpo? Isso reflete se você preocupa em glorificar a Deus com a sua vida. Ano que vem, a gente vai precisar mudar umas coisas. Não que você não possa começar hoje. O que eu tenho comido, a forma que eu tenho comido. Eu tenho exercitado o meu corpo. Eu tenho conduzido a minha vida com moralidade, com santidade. Zela pelo tempo que Deus te deu, querido. Nós possamos chegar no fim da nossa história como Caleb chegou. Caleb está aqui com 80 anos de idade. 8.0. Olha o que ele vai dizer. Já estou acabando, tá? Josué 14:10. Pois bem, o Senhor me manteve vivo como prometeu. Deus promete, Deus te dá os dias que Ele quer te dar. Deus me manteve vivo como prometeu. E foi há 45 anos que Ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos, até errei. Põe mais 5 na conta. 85 anos. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Uau! Quem quer chegar aos 8.5 assim? Irmã Zélia, quanto já, minha irmã? 92? 92 anos, gente. Firme aqui na igreja. Glória a Deus. Caleb está falando, eu tenho tanto vigor quanto eu tinha naquele dia para ir à guerra. E nós aqui, os mais novinhos. Hoje eu fui andar com o Felipe lá no meu terreno. A gente inventou de subir um rio de bate-chuva lá, gente. Andou o quê, Felipe? Uns 3 quilômetros, né? Gente, cheguei de tarde e já estava no bagaço. Caleb está aqui com 85 anos falando, eu posso ir à guerra e pelejar pela promessa que Deus me deu.
Que Deus te sustente, renove as suas forças, renove as suas emoções. Que Deus santifique você inteiramente, para que no dia da vinda dele nós possamos dizer: cumpri a carreira que o Senhor me deu, guardei a fé, agora só estou aguardando a coroa de glória sobre a minha vida. Está na hora da gente resolver sermos encontrados, aprovados inteiramente diante de Deus. E aí eu queria descansar o teu coração, porque a gente ouve essas coisas e fala: Deus, é muito difícil, não vou conseguir. Eu não tenho força para isso, não estou bem para isso, descuidei disso, Deus. Mas vamos comigo no versículo 24 e a gente encerra. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Deus não nos pede nada que Ele não tenha graça o suficiente para nos ajudar a cumprir. Aquele que nos está chamando para sermos encontrados inteiramente aprovados diante dele, ele vai fazer isso. Ele vai te guiar, ele vai governar o teu ser, ele vai te guiar nas suas decisões, ele vai curar as suas emoções e vai te entregar aprovado no dia de Cristo Jesus. Você crê nisso? Só que tem a nossa parcela, é dizer: Deus, eu me disponho a viver dessa maneira. Amém?